Que todos os justos se alegrem pela obra de Iau, toquem a harpa em louvor a Iau e cantem a Iau uma nova canção. Suas palavras são de amor ao que é certo e justo. Por meio dela, ele fez os céus e todos os seus exércitos. Por sua ordem, criou o sol, a lua e as estrelas. Juntou os mares e as águas profundas em imensos reservatórios. Que toda a terra o tema, e também as criaturas, pois a sua vontade o todo foi criado. Ele desfaz os planos feitos por qualquer nação, não deixa que se realize, mas o que planeja dura para sempre, e suas decisões são eternas. Feliz é o povo que tem Iau como seu Criador. Ele vê todos os homens, e não há rei que se salve com o poder de seus exércitos, mas seu olhar vigia e protege os que o temem e dependem de seu amor. Quando houver perigo de vida, quando houver fome na terra, Iau salvará. Ó Iau, que teu amor nos acompanhe, pois nós confiamos em ti. Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer imensurável estar com vocês mais uma vez para mais um estudo, para mais uma exortação, uma admoestação da palavra de Iau. Porque, irmãos, a palavra de Iau, ela corta mais do que uma espada de dois gumes. A palavra de Iau, irmãos, ela é verdadeira, ela é correta e ela é justa. E ela faz um trabalho extraordinário, faz um trabalho extremamente perfeito e lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Iau. E se nós colocarmos a palavra de Iau em prática nas nossas vidas, se nós vivermos as palavras de Iau, estaremos sempre seguros. E hoje, irmãos, eu quero falar da nossa dependência de Iau, do nosso relacionamento com Iau, para que nós sejamos assistidos em nossas necessidades. É necessário nós estarmos na plataforma de Iau. E estar na plataforma de Iau, irmãos, é exatamente você procurar ser aquela pessoa que Iau quer que você seja, dentro do contexto de Iau e dentro do contexto da sua livre agência. E nós precisamos entender a vontade de Iau para nós e nós precisamos estar nessa vontade. Porque a palavra de Iau, irmãos, ela nos ensina que Iau é socorro presente na angústia. E uma vez que ele é socorro presente na angústia, socorro presente na aflição, nós temos que abraçar essa promessa e pedir a Iau o discernimento para entendermos aquilo que precisamos entender. Para que quando tivermos no dia da adversidade, ele de fato nos acolha no seu pavilhão, no abrigo do seu templo. E eu quero, sem mais delongas, abrir as escrituras com os irmãos. Aqui que eu quero ler aqui esse salmo, Salmos 37, 25, que diz para nós o seguinte: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Irmãos, por que eu estou trazendo esse texto, falando desse texto mais uma vez aqui? Uma vez que tem outro vídeo aqui que eu falo desse texto. E como eu disse que Iau é socorro presente na hora da aflição, deixa eu ler de novo aqui, deixa eu dar... Espera aí, é aqui. É Salmos 46, 1.
aqui ainda em Salmos, irmãos. Então, com a mentalidade de que o justo não é desamparado, e é fato, isso é fato, irmão. O justo não é desamparado. A palavra de Yahweh ela não mente, e ela também não volta vazia. O Criador é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, irmãos, nós podemos entender aí, ó, o Criador é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E é fato, meus irmãos, é fato que o nosso Criador é socorro presente na angústia. É fato que Ele não deixa o justo desamparado e nem a descendência dele a mendigar o pão. É fato que muitas são as aflições do justo, mas Yahweh de todas o livra. Isso é fato também. E nós temos que ter, irmãos, em mente a palavra de Yahweh no nosso coração, para que, quando tivermos de tomar uma atitude, não colocar Yahweh em xeque, não colocar Yahweh em questionamento pela boca dos ímpios, pelo que os ímpios vejam de nós ou veem de nós. Os ímpios, irmãos, eles estão à volta, à espreita, esperando uma falha de nossa parte para tripudiar de Yahweh, para blasfemar até de Yahweh. E a gente tem que vigiar nossas atitudes, meus irmãos. Nós temos que vigiar nossas atitudes. Nós não temos o direito de tomar nossas decisões e depois não querer sofrer consequência. Se eu sou servo de Yahweh, se você é serva de Yahweh, se você é servo de Yahweh, nós temos que vigiar tudo que a gente faz, tudo que a gente pede, tudo que a gente está envolvido no nosso relacionamento, na nossa comunhão uns com os outros. Irmãos, partindo do princípio que Yahweh não deixa o justo desamparado e nem a descendência dele a mendigar o pão, já parou para se ouvir que quando a gente chega aqui na rede social ou nas nossas redes sociais e chegamos diante dos irmãos e chegamos diante dos irmãos e vamos direto assim, porque, irmãos, na rede social, irmãos, nós estamos expostos a todo mundo. Nós não estamos expostos a somente crente, mas estamos expostos aos incrédulos também. Mesmo que você participe de um grupo que são de pessoas que são de Aldins, dentro desse grupo, irmãos, com certeza, isso é fato. Dentro de qualquer grupo existe o trigo e o joio. Então, quando você chega diante de um grupo, coloca a tua necessidade diante de um grupo, coloca a tua necessidade explícita diante de um grupo, tipo assim, estou precisando de recurso para isso ou para aquilo, alguém pode me ajudar? Estou precisando disso e daquilo. O que o texto de Salmos 37, 25 diz? Fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Irmãos, eu também já tive necessidade. Ainda tenho algumas necessidades. Ainda tenho algumas necessidades. Mas que eu entendo também que nem todo o meu desejo vai ser cumprido aqui. E Yahweh não vai me dar tudo o que eu quero aqui. Mas uma coisa eu sei, Ele me dá tudo o que eu preciso. De modo que eu não preciso vir aqui, irmãos, para redes sociais, pedir dinheiro emprestado a ninguém, a não ser pedir oração, ore por mim.
para que Yahweh me proteja, para que Yahweh abra as portas da providência. Isso eu posso pedir. A oração dos irmãos. E a oração dos irmãos não vai tirar uma única gota de sangue dos irmãos. Agora, quando nós viemos para cá, nós nos colocamos aqui e apresentamos nossas necessidades físicas, mentais e espirituais de uma maneira desordenada, sem parar para analisar do que nós estamos pedindo, quem é que está ficando em xeque, uma vez que a palavra diz que o justo jamais é desamparado. O justo não é desamparado mesmo não, meu irmão, minha irmã. Pare para analisar. Vim para cá para pedir alguma coisa, você está dizendo que você está desamparado. E a palavra é categórica, e Yahweh não desampara nenhum dos seus justos. E olha que a nossa justiça, irmãos, é trapo de imundícia diante de Yahweh. Mas ela tem que ser justiça, ainda que seja trapo de imundícia, ela tem que ser justiça. E quando eu me vejo em alguma necessidade, irmãos, eu levo meu pensamento a Yahweh e digo: Yahweh, estou sendo injusto com alguém? Preciso rever algum conceito de justiça da minha parte? Porque eu estou precisando, Yahweh, de algumas coisas, mas eu não vou pedir o meu semelhante, não. Não confie nos ricos e poderosos. Não confie em seres humanos, pois sendo todos mortais, a ninguém poderão salvar. Essa é a palavra que Yahweh traz para nós, irmãos. Nós não temos que confiar em seres humanos. Que nós não temos que confiar nos ricos e poderosos, pois sendo todos mortais, a ninguém poderão salvar. Se você estiver numa dificuldade, e se dentro dessa dificuldade Yahweh quer te ensinar alguma coisa, Yahweh quer desenvolver em você a humildade, quer desenvolver em você um senso de justiça, dentro de um contexto que você possa estar vivendo, que você precisa reconhecer que você errou, que você não foi justo, que você não foi justa. É o exame de consciência que nós temos que fazer. Porque quando vem a necessidade, irmãos, junto dela, vem também a oportunidade para nós meditarmos, para nós analisarmos o contexto da nossa vida e ver se nós estamos sendo injustos com alguém. Porque, irmãos, a necessidade vem de fato para nos despertar para a nossa dependência de Yahweh. Nós dependemos de Yahweh, irmãos. Nós não dependemos um dos outros. Nós não dependemos um dos outros. Nós precisamos amar uns aos outros. Precisamos amar uns aos outros. E o que é amar, irmãos? Amar é querer bem. É diferente de gostar. Gostar é querer perto. Entende? Então, pela justiça de Yahweh, eu não posso chegar e sanar as necessidades dos meus irmãos quando eu estou sabendo que eles estão em alguma necessidade, a menos que Yahweh diz assim: meu filho, vai lá, faz assim, 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 e eu vou lá e faço. E eu posso dizer aqui, irmãos, alguns testemunhos em relação à alimentação, em relação a irmãos está em dificuldade em relação à alimentação. E ela chegou no meu coração e no coração da minha esposa, na nossa mente. A gente estava fazendo a nossa compra e eu e ela ali junto. Não foi uma coisa de mente, uma coisa de pensamento, como é que eu posso falar? Salteado. Uma coisa que veio assim na minha mente. Que veio na mente da minha mulher a mesma coisa. Da gente fazer a nossa compra e preparar uma cesta básica
colocar uma mistura, colocar uma carne na cesta, um frango, e levar para uma determinada pessoa. E quando nós chegamos, irmãos, o irmão nos recebeu, nos deu um abraço e disse: eu estava orando ontem à noite, porque nós não sabíamos o que nós iríamos comer no almoço. Eles estavam sem nada em casa. E eles oraram. E eles, irmãos, têm intimidade, ou pelo menos tinham intimidade. Nós perdemos um pouco do contato com esses irmãos. Eles tinham intimidade para chegar e nos pedir. Eles tinham intimidade para chegar e nos pedir. Mas o que eles fizeram? Eles foram pedir a Ial. E Ial chegou no coração desse amigo que vos fala e no coração da minha esposa, pediu que nós fizéssemos uma cesta básica. E colocamos também carne, frango, carne vermelha, frango. E levamos essa cesta básica até a essa família. E chegando lá, eles estavam em necessidade. E eles tinham falado: nós oramos ontem à noite e nós não sabíamos o que iríamos almoçar. Irmãos, eles não mendigaram. Mendigar é você pedir a alguém que não seja Ial, irmãos. Porque quando a gente pede a Ial, a gente não está mendigando. Quando a gente pede a Ial, a gente está pedindo àquele que nos criou. Aquele que é o autor de nossa existência. Essa que é a realidade dos fatos, meus irmãos. Vir para redes sociais pedir é colocar a Ial em xeque. Ué, fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se você vem para cá, para a rede social, e vem pedir dinheiro aos teus irmãos, em vez de colocar o teu problema para a Ial, fazer um exame de consciência, ver se você está sendo injusto ou injusta com alguém. Porque, irmãos, a injustiça, ela gera miséria. Ela gera necessidade, irmãos. E necessidade que vai te fazer mendigar o pão. Analisa, veja, seja humilde. Vê se você está sendo justo com teu irmão, com a tua irmã, com teu vizinho. Porque, irmãos, o chicote de Ial, para nos ensinar, é exatamente as intempéries, as tempestades e os vendavais da vida. E se você for parar para analisar, olha a vida de Jó, na mais tremenda da miséria. Algum texto nas escrituras mostrou que Jó mendigou o pão, que ele ficou sem o almoço dele, sem a janta, sem o café. Algum texto mostra que Jó ficou desamparado, irmãos, mesmo naquela miséria em que ele se encontrava, atacado por Satã, evidentemente. Não era uma miséria produzida por atos injustos da parte de Jó. A gente conhece o contexto, mas ainda assim, ele não se queixou com ninguém. Ele arrasurou, abriu o coração dele, rasgou o coração dele com Ial. Ial dos exércitos foi a rocha da sua, como é que eu posso falar, da sua necessidade. E ele disse: ainda que ele me mate, confiarei nele. Ainda que ele me mate. Então, meus irmãos, quando a gente vem para as redes sociais pedir recurso para alguma coisa, nós estamos perdendo uma oportunidade de estreitar o nosso relacionamento com o Ial a tal ponto da gente ter a sensibilidade de olhar e dizer assim: Ial, está acontecendo isso, isso, isso e isso. Eu preciso da tua ajuda. Preciso que tu me mostre se eu estou errando, se eu estou sendo injusto em alguma coisa ou com alguém. Me mostre algo para que eu possa consertar.
faça um exame de consciência. Na solidão e na quietude de seus quartos, examine suas consciências, limpem seus corações e ofereçam a Ele os sacrifícios que lhes são gratos. Muitos dizem, olhando a colheita farta, dá-nos ainda mais, Ial. Mas eu, apenas com meus olhos, contemplo a felicidade que Ial tem preparada para mim. E olho ao redor os meus inimigos e digo, a minha alegria é muito maior do que a neles manifestada. Eu durmo em paz, pois tenho Ial como minha fonte de recurso, como a minha fonte inesgotável de bênção, aonde se encontram armazenados os recursos da onipotência de Ial, os recursos da onipresença de Ial. E em Ial está a nossa força. Em Ial está a nossa providência, a nossa provisão. A nossa provisão, meus irmãos, não está com nós mesmos. A minha provisão não está comigo e nem está com você. Ela está com Ial, o dono da despensa. O dono da despensa é Ial. E se ele não abrir a porta para você, quem poderá abrir? Nós precisamos desenvolver, irmãos, o Emuná. Precisamos desenvolver o Emuná de tal forma que nós venhamos a depender de Ial. E aí nós vamos ter, irmãos, experiências de milagres acontecendo na nossa vida. Ial, para alimentar o povo dele, irmãos, no deserto, ele não precisou que o seu povo pedisse dinheiro emprestado às outras nações. Ial, para alimentar o povo dele no deserto, irmãos, ele fez chover o maná, fez brotar a água da rocha. Da onde veio o maná? Qual banqueiro patrocinou a compra do maná no deserto? Esse é Ial dos exércitos que a gente conhece. Esse é o nosso provedor, o nosso mantenedor, Ial dos exércitos. Nós não precisamos, irmão, vir para cá pedir nada a ninguém. Eu me lembro de Aldim, e eu aqui não estou julgando, irmãos. Eu aqui não estou falando que não deveria ter feito. Eu estou dizendo que eu poderia fazer diferente, que eu faria diferente. Agora mesmo, nesse exato momento, eu estou aqui em São Pedro da Aldeia, estado do Rio. Minha mãe está lá no Rio de Janeiro, capital. Está lá para poder fazer uns exames, que ela está com uma deficiência no coração. E eu podia vir aqui agora, irmãos, pedir recursos para que pudesse ajudar minha mãe. Mas eu não vou fazer isso. O que eu peço aqui agora é que vocês orem por ela. Isso eu peço. Peço que vocês orem, porque muita força tem a oração de um justo e é muito eficiente, muito eficaz a oração de um justo. Pedir dinheiro, não vou fazer isso. Não vou fazer, irmãos. O que eu tiver de pedir aqui a vocês é oração. E ponto final. E eu peço oração pela minha mãe nesse momento. Já entreguei esse problema também na mão de Ial. Mas se for preciso ter uma corrente de oração para como é que eu posso dizer, para alguma colaboração nesse problema que ela está passando, que assim seja. Mas chegar aqui e pedir dinheiro, irmãos. E eu falo para vocês, tá? Há pouco, mais ou menos uns 3 ou 4 anos atrás, ela precisou, irmãos, fazer uma operação que a operação ultrapassaria a casa dos 200 mil reais. Era uma operação de coluna. E eu agradeço a Ial dos exércitos, porque minha mãe com 74 anos, para 75, o plano de saúde dela, agora que ela está pagando 450 reais,
era plano para mais de quase 3 mil reais. Agora que ela está pagando 450, plano de saúde dela. Mas tudo isso por quê? IAL sempre protegeu. Quando aumentava abusivamente os planos de saúde aí de todo mundo, o dela tinha um aumento, sempre teve aumento justo. E hoje quem entra para ter o plano de saúde dela da Unimed com 74 anos, paga quase 3 mil reais, irmãos. E a minha mãe, 450 reais, tudo por quê? Nunca houve aumento abusivo no plano da minha mãe. Nunca houve aumento abusivo. E eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, não coloque a tua necessidade diante de irmão X ou de irmão Y. Não coloque as tuas necessidades, irmãos, diante de pessoas que não vão poder fazer alguma coisa por você. Não adianta, irmãos, colocar nossas necessidades diante dos pés de irmãos, quando na verdade nossas necessidades têm que ser colocadas diante dos pés daquele que provê o recurso para sanar essas necessidades. Não envergonhe o nome de IAL mendigando pão. Repito, fui moço e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Salmos 37, 25. IAL é socorro presente na hora da angústia. Salmos 46, 1. Muitas são as aflições do justo, mas de todas IAL o livra. Agora não me lembro qual é esse salmo, mas é um salmo também. Essa aqui é a realidade dos fatos, meus irmãos. E eu estou trazendo esse vídeo aqui, esse estudo. Não queria estar trazendo isso aqui, esse vídeo, esse estudo. Eu já queria que a Irmandade, o Zialdim, já tivesse amadurecimento amplo nesse aspecto. Até por questão, irmãos, de nós não trazermos ao próprio ao nome do nosso Salvador, ao nome de IAL dos Exércitos, nosso Criador. Vim para as redes sociais pedir, irmãos, é fazer praticamente o que esses pastores fazem aí. O que esses pastores fazem? Pede dízimo e pede oferta. Pede dízimo e pede oferta para quê? Para usar no seu bel prazer. Não é para sanar alguma necessidade da igreja. E o nosso pastor, irmãos, é Yahshua, o Mashiach. Ele disse que ele mesmo apacentaria o seu povo, apacentaria o seu rebanho. Yahweh cuida de nossas necessidades, irmãos. Yahweh cuida de nós. Não peça aos outros, peça a Yahweh. Não peça aos outros, peça a Yahweh. Quem é que é dono da fonte inesgotável de recursos, irmãos? Quem é a fonte inesgotável de recursos? É Yahweh. Por quê? Para que se expor? Se expor para milhares de pessoas, milhões de pessoas, que quando nós vamos para uma rede social pedir, dependendo daquela rede, quantas pessoas tem ali naquela rede social, você está se expondo. Você está se colocando em xeque, porque a pessoa tem o direito de analisar e dizer assim, essa pessoa aí está sendo injusta com alguém, porque a palavra de Yahweh diz que o justo não mendiga o pão. Quando você está pedindo dinheiro, você está mendigando o pão, irmão. Ainda que o dinheiro não seja para comprar comida, seja para comprar qualquer outra coisa. Quando falo pão, é uma maneira generalizada de agir. Não ia discriminar.
fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo mendigar comida, nunca vi o justo mendigar remédio, nunca vi o justo mendigar recurso para pagar a conta de luz. Irmãos, a expressão pão, ela envolve tudo. Tudo que você pede de recurso a alguém, você está mendigando. E olha, irmãos, e olha bem, presta bem atenção. O que são, presta bem atenção, o que são 10 reais? Uma pessoa hoje pode estar precisando de 10 reais para comprar 1 quilo de feijão. Está precisando de 10 reais. O que são ou o que é 10 reais? O que são 10 reais? Eu acredito, se a pessoa reciclar aí, vamos dizer aí, 10 quilos de ferro, que de repente, numa reciclagem de 10 quilos de ferro, acho que o ferro agora está 60, 70 centavos, 10 quilos de ferro vai dar 7 reais, irmãos. O que são? Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Para que vir para as redes sociais mendigar o pão? Para que vir para as redes sociais colocar o seu próprio caráter sob júdice? Porque as pessoas, irmãos, têm direito. Quando elas conhecem a palavra, elas têm direito de analisar o bojo, o contexto de tudo. Se eu chegar aqui, pedir dinheiro a vocês, eu estou dando o direito a vocês de pensar que a minha vida tem alguma coisa injusta, que eu estou cometendo algum tipo de injustiça, porque eu estou cometendo o pão, estou mendigando o pão. Se eu estou mendigando o pão, eu não estou sendo justo. Fui moço, agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Vocês estão entendendo? Estão parando para analisar o contexto. Não é o micro, ou melhor, não é o micro, é o macro. O micro dessa mensagem, irmãos, o micro dessa mensagem é para mim mesmo. E o que é o micro dessa mensagem? O justo não mendiga o pão. O macro da mensagem, quando a pessoa vai pedir recurso para alguma coisa, ela está se colocando num contexto de injusto ou de injusta. Está ali pedindo, mendigando, está ali pedindo ajuda. Irmãos, eu falei um tempo atrás que houve um vazamento aqui e passou 75 mil litros d'água. Eu pensei que era 72, depois eu fiz as contas, vi que foi 75 mil litros d'água. E esses 75 mil litros d'água me gerou uma conta de R$3.500. E eu não tinha o dinheiro para poder pagar, irmãos. Não tinha o dinheiro para poder pagar. Eu peguei essa conta, apresentei a IAL dos Exércitos e disse: IAL, eu não tenho dinheiro para pagar essa conta. Não tenho. Estou num tempo de vaca magra, o serviço está fraco e eu não tenho dinheiro para poder pagar essa conta. Preciso que tu me ajude, IAL. Irmãos, eu não fui pedir dinheiro a ninguém. Então eu consegui parcelar a conta. A conta deu, o parcelamento deu 18 parcelas. 18 parcelas de 226 reais. 18 parcelas. E sem que eu esperasse, uma serva abençoada de IAL, eu não vou falar o nome dela porque ela pediu para que não falasse, uma serva abençoada de IAL me ajudou. Me deu R$550
me ajudou. Aí, irmãos, 2 parcelas e um pouquinho, sobrando um pouquinho para uma terceira. Veio o recurso, veio uma ajuda. E está tudo na mão de Al. Tudo na mão de Al, meu irmão. Eu não precisei vir aqui pedir nada a ninguém. E nem mesmo ir no particular e pedir alguma coisa a alguém. Vai que eu vou no particular e peço alguma coisa a alguém. E essa pessoa diz assim, poxa, tá ali pedindo, tá sendo injusta. Eu prefiro passar toda e qualquer necessidade, mas nunca colocar o nome de Al em opróbrio, colocar o nome de Al em xeque. É ele que é meu pai, é o teu pai. Não peça nada a ninguém. Porque se Al não sanar a sua necessidade que você está de alguma maneira, e ele tem um infinito de maneiras de sanar nossas necessidades, ele não tem 1001 maneiras não de sanar nossa, ele tem um infinito de maneiras de sanar nossa necessidade. Ou você pensa que Al não pode colocar na tua conta bancária, que está lá, por exemplo, eu tenho uma conta poupança, aonde eu recebo os Pix dos meus clientes. E essa conta, irmão, não é para me juntar dinheiro, porque eu não junto dinheiro, eu obedeço a Yalcha. Obedeço a Yalcha, e Yalcha diz que nós não temos que juntar recursos nessa terra, juntar tesouros na terra. E exatamente nessa conta lá, agora nesse momento, tem R$466 que já está comprometido entre pagar a conta de água, luz, telefone. Quer dizer, está lá para esse fim. Não é que está lá que eu não estou precisando dele. Está lá para esse fim. Porque se você for parar para analisar, conta de luz, água, telefone, gás, tudo isso ultrapassa em muito R$460. R$466. Ultrapassa em muito. Mas eu não preciso, meu irmão, minha irmã, expor minha necessidade, embora eu tenha necessidade, lógico que tenho. Não sou melhor do que vocês, não, eu tenho minha necessidade. Mas tenho também Ial Todo-Poderoso. Ial é fantástico, irmãos. E eu falo um negócio para você, todos aqueles que, de alguma maneira, abriram as suas mãos para ajudar esse amigo que vos fala, e eu não peço nada a ninguém, não preciso pedir. Peço nada a ninguém. Tenho certeza que Ial não deixa a mão de quem me ajuda vazia, porque ele não deixa a minha mão quando eu ajudo a alguém. Mas quando eu ajudo alguém, irmão, não ajudo de orelhada. Não ajudo da minha própria... Estou vendo ali o irmão em necessidade, não ajudo porque eu estou vendo o irmão em necessidade, não. Eu ajudo porque Ial manda eu ir lá ajudar. Porque quando tu vê teu irmão em necessidade, e se Ial não mandou você ir lá, porque Ial, nós não servimos uma estátua, não. Nós servimos a um Altíssimo, um Todo-Poderoso que tem boca e fala. Tem olho e vê, ouvidos e ouve. Nós não servimos uma estátua. Quando você vai sanar a necessidade de uma pessoa, sem que Ial mandou que você fazer isso, você pode estar atrapalhando a disciplina que Ial está dando. Você pode estar atrapalhando a disciplina que Ial está dando naquela pessoa. Aquela pessoa tem que aprender a calçar o chinelinho, a sandalinha da humildade, meu irmão. Aí você vai lá e ajuda, ela não vai calçar nunca. A sandalinha da humildade, ela não vai aprender nunca. Essa que é a realidade dos fatos. E eu tenho, irmãos, gente de sangue que às vezes estão passando por tempestades e vendavais, e eu sei o contexto daquela pessoa que é de meu próprio sangue, que está passando ali uma tempestade, um vendaval. Eu sei o contexto daquela pessoa. Você pensa que é fácil você saber que alguém do teu sangue está passando uma necessidade
e você até, de repente, até pode ajudar aquela pessoa, mas você não faz porque exatamente você sabe o contexto que está passando. Eu sei o contexto de uma pessoa de sangue, faz parte da minha família sanguínea, que quando ela passa necessidade, eu sei por que está passando. E se eu for lá e sanar a necessidade daquela pessoa, ela não vai aprender nunca. Porque dentro do contexto, irmãos, existe bebedeira, dentro do contexto existe orgia. Como que eu vou sanar a necessidade material, financeira de uma pessoa que no contexto da vida dela está cheia de bebedeira, e bebedeira mesmo das braba, cheia de orgia? Como que eu vou chegar? A pessoa está passando necessidade, é sangue do meu sangue. Como que eu vou chegar e vou sanar a necessidade dessa pessoa, irmão? Só estou vendo que o contexto da vida dela está com isso. Está com orgia, está com bebedeira. Eu vou lá, vou sanar a necessidade dela? Vou atrapalhar, ó, a chicotada que Ial está dando. Toda vez que... Eu fiz algumas vezes, eu ajudei algumas vezes. Mas hoje eu já não ajudo mais. Infelizmente eu não posso ajudar. A pessoa está num contexto em que os recursos dela estão sendo minados pela bebedeira e pelas orgias sexuais. Aí eu vou lá, está passando necessidade de fome, eu vou lá e vou sanar a necessidade daquela pessoa. Quando ela recebe os recursos dela, os recursos saem entre os dedos. Eu não posso fazer isso, meu irmão, minha irmã. Dirá de quem eu não sei o contexto da vida. Eu, para que eu ajude alguém, Ial tem que falar comigo. E ele fala, irmãos. Como eu disse, nesse contexto de ajudar com alimentação, eu ajudei 2 pessoas, nesse contexto sobrenatural. Eu já ajudei muita gente, mas nesse contexto sobrenatural foram 2 famílias, 2 pessoas não, 2 famílias. E quando eu levei a cesta básica na casa dessas 2 famílias, em tempo diferente, em lugar diferente, casas diferentes. E de fato a família estava realmente só com... Uma só tinha água na torneira, a outra ainda tinha um pouquinho de sal. Tinha um pouquinho de sal e um pouquinho de açúcar ainda. Mas a outra, uma só tinha água. Então, meu irmão, minha irmã, é dentro dessa conjuntura que nós precisamos invocar Ial. Está em necessidade, está precisando de alguma coisa. Ial sabe mais do que você. Ial sabe que você está precisando do que você está precisando antes de você precisar. É fantástico, irmão. Como é que pode Ial saber que você está precisando antes de você precisar? Você nem se deu conta que está precisando de determinada coisa, mas Ial sabe que você está precisando. Tem coisa, irmãos, que a gente precisa e que a gente nem sabe que precisa. Tá entendendo? Tem coisa que a gente precisa e que a gente nem sabe que precisa. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui uma Fiat Uno 95, meu primeiro e único carro até hoje. Está precisando de umas lanternagens, mas pela bondade de Ial, o motor está funcionando bem, é com ela que eu faço os meus trabalhos. Então eu tenho aqui uma Fiat 95 que eu precisei trocar o comando de seta dela. Precisei trocar o comando de seta. E quando eu fui para trocar o comando de seta, eu precisei de uma chave 24, se não me engano. 24. Para poder tirar o volante. E eu não tinha essa chave, irmão. Quer dizer, era uma chave que eu precisava ter, porque eu tenho um carro, você precisa de uma chave para sacar um volante quando você precisar. Trocar um comando de seta, trocar uma seta. Uma seta é lá atrás, né? Precisa de chave de fenda, chave Phillips, dependendo do parafuso que é para tirar lá. Então, eu precisei de uma chave 24. Não tinha. Olha só, irmãos. Que coisa. E era um dia de domingo. Aí meu vizinho aqui também tem carro. E ele, um ou 2 dias anterior, eu vi ele trocando
mexendo lá no volante do carro dele. E eu calculei, bom, geralmente deve ser padrão. Aí fui até ele e perguntei se ele tinha uma chave 24 para me emprestar ele de pronto, porque ele também me pede aqui emprestado também. E eu não tenho vergonha de pedir emprestado alguma ferramenta que eu preciso com ele, não. Mas aí o que eu fiz? Falei, PC, me empresta então a sua chave 24, isso foi no domingo, irmão. Aí eu estava mexendo no comando de seta, consegui consertar, consegui mexer, troquei. Na segunda-feira, eu fui lá, comprei a chave 24 e entreguei a dele. PC, essa daqui, a não ser se eu perder a minha e estiver precisando de fazer alguma coisa, eu tenho que pedir emprestado a você, porque eu não sei onde eu coloquei a minha. Mas essa chave aqui eu já não te peço mais emprestado, porque IAL já mostrou para mim que é uma chave que eu preciso ter. E eu, quando eu descubro, irmãos, alguma coisa que eu não tenho, mas que eu possa precisar, principalmente coisa para o carro e para a oficina, IAL me dá a condição de eu ter aquilo ali para que não venha pedir nada emprestado a ninguém. Não é por questão, irmão, de orgulho, nada disso. Não. Mas é por questão de uma alegria, de satisfação. Porque orgulho é pecado. Não é por uma questão de orgulho que eu gosto de ter as minhas coisas para não estar pedindo nada a ninguém emprestado. Como eu disse, nessa necessidade, eu tive que ir lá, mas do mesmo jeito aqui. Ele viu, PC, te pedi, porque era um dia de domingo, a autopeça estava fechada. Mas, Paulo, sempre eu peço a você, não tem problema você me pedir também emprestado. Isso acontece. Mas eu também sou igual a você, Paulo. Quando eu percebo que eu pedi uma ferramenta a alguém emprestado, então percebi que eu preciso dessa ferramenta. Então, assim quando eu tenho condição, eu vou lá também e compro a ferramenta, que é para não estar pedindo emprestado. E eu detesto de fato, irmãos, pedir alguma coisa emprestada a alguém. E Al disse que nós emprestaríamos, não tomaríamos emprestado. E isso serve, irmãos, para toda a nossa estrutura de vida, desde agora e para sempre. Se Al falou que nós não iríamos tomar emprestado, que nós até emprestaríamos, mas tomar emprestado não. Então nós temos que glorificar Yahweh dos exércitos, irmãos, com nossas atitudes, com os nossos pensamentos. E vigiar. Orar e vigiar. Orar é fácil. Orar é abrir a boca e falar com Yahweh como com quem fala a um amigo íntimo. Isso é fácil. Orar é fácil. O difícil é vigiar, irmãos. Vigia. Antes de pedir qualquer coisa emprestada a alguém, lembra do contexto da justiça. Yahweh, estou sendo justo ou injusto com alguém? Me parece que eu estou sendo injusto com alguém. Me ajude, Yahweh, a ver onde eu estou cometendo injustiça. Me ajude a ser justo, mediante a tua justiça, para que eu seja amparado por ti, não seja desamparado. Quando alguém vem para a rede social pedir alguma coisa, é porque está desamparado. E está desorientado, está desnorteado, porque não clamou, não suplicou a Yahweh aquilo que de fato precisa. Yahweh, irmãos, ele é um pai que se compadece dos filhos. Bendiz, ó minha alma, a Yahweh. Bendiz, ó minha alma, a Yahweh, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, o seu puro nome. Bendizei a minha alma a Yahweh, porque ele cuida de mim. Bendiz, ó minha alma, a Yahweh dos exércitos, porque ele te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Bendiz, ó minha alma, a Yahweh, porque ele sana a minha necessidade. Bendiz, ó minha alma, a Yahweh, porque ele faz chover o maná na minha despensa. E ainda que ele não fizer chover o maná na minha despensa, confiarei nele. Ainda que ele me mate, confiarei nele.
Não confie nos ricos e poderosos. Não confie em seres humanos, pois sendo todos mortais, a ninguém poderão salvar. Quando morrem, retornam ao pó, e então seus planos se acabam. Mas confie em Yahweh dos exércitos, porque ele não dorme, ele não cochila. O guarda de Israel não cochila. Ele não permitirá que teu pé vacile. Ele não permitirá que você mendigue o pão. Se ele é teu escudo, se ele é tua fortaleza, se ele é teu confidente, se ele é tua fonte de recurso inesgotável. Chegar e pedir ao próximo, meu irmão, minha irmã, é o mesmo que negar que Yahweh é a fonte de recurso inesgotável. Você que está precisando de alguma coisa, lança teu emoná em cima da palavra de Yahweh. Rasga o coração para ele. Yahweh, aonde eu estou cometendo injustiça? Onde, Yahweh, está acontecendo alguma coisa de errada no meu ministério para que eu possa estar passando por essa necessidade? Me mostre, Yahweh, para que eu possa me consertar. E aí, Yahweh, pelo teu favor, pela tua bondade, as tuas bênçãos ser derramadas sobre o teu servo, sobre a tua serva outra vez. Sei que é justo o teu julgamento. Yahweh, tem bondade de mim. Tenha compaixão, Yahweh. Sei que é justo o teu julgamento. Tenho sido mal desde que nasci. Desde o meu nascimento eu tenho sido pecador. O que tu queres é um coração sincero. Ajuda-me então, enchendo o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir novamente um som de alegria e prazer. Ainda que tenha me esmagado e me quebrado, serei feliz outra vez. Não tire teu puro espírito de mim. Não me expulse da tua presença. Yahweh, me socorre, Yahweh. Faz por mim o que os homens não podem fazer. Yahweh, não permite, Yahweh, que eu peça aos homens, aos seres humanos, como se eles fossem a fonte inesgotável do recurso infinito. Não permite, Yahweh, que eu dependa de seres humanos. Não permite, Yahweh, que eu dependa nem mesmo de mim mesmo. Oh, Yahweh dos exércitos, faz a tua vontade na minha vida, Yahweh. Faz a tua vontade, Yahweh, na vida dos teus filhos. Pois eles precisam de ti, Yahweh dos exércitos. Esses filhos que te amam, Pai, mas de forma errada. E pode ser até eu mesmo, Pai. Com certeza, eu não sou perfeito. A minha justiça, Yahweh, diante de ti é trapo de imundícia. A minha justiça diante de ti, Yahweh, ela é trapo de imundícia. Mas te agradeço, Yahweh, porque ainda sendo trapo de imundícia, é justiça. Nós não temos o direito de vivermos vazios, sem mesmo o trapo da injustiça, nossa justiça, sem mesmo o trapo da imundícia, que a nossa justiça é trapo de imundícia diante de Yahweh. Perto da justiça dele é trapo de imundícia. Mas nós temos que ter justiça, irmãos. Temos que executar a justiça, porque nós somos filhos de Yahweh, alguém que é extremamente, infinitamente justo. Então nós temos que ter justiça, ainda que ela seja trapo. Temos que executar a justiça. E pensa que é fácil
você vê alguém do teu sangue passando a necessidade e você pode até sanar aquela necessidade, mas você não faz para que não seja injusto. E nós temos que ser justos, irmãos. Dói até você querer ajudar alguém que é do teu sangue, mas não poder, porque se você fizer, você está cometendo injustiça, porque aquela pessoa vai viver naquele erro e nunca vai se consertar. Agora, quando você deixa ela passar as últimas consequências, e ela então tem condições de cair em si, igual o filho pródigo. Ele caiu em si e voltou para a casa do pai. Então é isso, irmãos. Não atrapalhe a disciplina de Ial da vida de ninguém. E o contexto da necessidade, muitas das vezes, irmãos, na maioria delas, ocorre por falta de justiça daquela pessoa. Aquela pessoa está sendo injusta com alguém, ou até mesmo com ela mesma. E cuidado quando pensar em pedir alguma coisa a alguém. Fui moço e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Que Ial nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Yahshua, o Mashiach. Assim seja.